Muito bem, nós vamos tratar agora do clima da América, perfeito? Quando nós falamos de clima da América, o primeiro destaque importante que eu quero dar para as características do clima da América refere-se justamente ao continente e sua extensão propriamente dita, beleza? Quando nós falamos de extensão desse continente americano, observem, eu tenho terras que estão no Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e tenho também áreas equatoriais. Logo, a posição latitudinal, ela se destaca principalmente por observar a partir da localização dessas áreas que eu citei a vocês. Então, o primeiro fator preponderante para a influência do clima no nosso continente americano é justamente a chamada latitude. Latitude. Perfeito? Um outro ponto bastante relevante também diz respeito à elevação do terreno. Existem áreas que são montanhosas, áreas de planície e depressão, áreas de planalto. E é lógico, como nós sabemos, a elevação do terreno também interfere no clima. Por isso, nós vamos notar que a altitude, olha só, a altitude também se destaca por apresentar uma influência importantíssima dentro do contexto do clima na América. Perfeito? Beleza? Bom, um outro fator preponderante é que existem algumas áreas que estão mais ao interior. Logo, nós vamos dizer que o fator preponderante aqui é a chamada continentalidade. O que seria esta continentalidade? É no interior, a chuva demora mais para chegar, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura é maior. Legal? Agora, existem áreas que estão mais na borda do litoral, ou seja, que estão na faixa litorânea, que estão na faixa oceânica. Nessas regiões, nós vamos dizer que o fator influenciador é o que nós chamamos de marittimidade. Marittimidade. Perfeito? Portanto, continentalidade e maritimidade. Refere-se a quê? Refere-se à posição em relação ao continente ou oceanos e mares. Perfeito. No entanto, existe um outro fator preponderante que influencia significativamente nas características climáticas da América, que é o que nós chamamos de correntes marítimas. O que é uma corrente marítima? É uma grande porção de água oceânica que se movimenta, mas que possuem características homogêneas. Então, nós podemos observar correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. Então, vamos lá. Destacando primeiro as correntes do Pacífico. Aqui eu vou observar a corrente marítima que vem lá do meu bendito continente asiático. Coloquei em vermelhinha por quê? Porque essa corrente marítima ela é quente. Portanto, aqui nós temos a corrente marítima do Japão. Corrente marítima do Japão. Perfeito? Em seguida, nós vamos para onde? Nós vamos para a costa da Califórnia. Olha só, coloquei em azulzinho por quê, Brito? Porque é uma corrente fria. Portanto, é a minha corrente fria da Califórnia. Corrente fria da Califórnia. Perfeito? Beleza. Legal. Bom, agora nós vamos para onde? Agora nós vamos para a costa do Pacífico na América do Sul. Aqui nós temos uma corrente marítima importantíssima, também fria. Aqui nós vamos destacar a chamada corrente marítima de Humboldt.
corrente marítima de Humboldt. Perfeito. Perdão, essa corrente marítima de Humboldt e a corrente da Califórnia, ela provoca um processo aonde ela não permite a entrada de pluviosidade no interior do continente, fazendo com que as chuvas ocorram onde? Ocorram no oceano. Logo, esse processo, ele vai nos mostrar que nestas regiões, olha só, eu tenho a formação de áreas bem secas, com baixa pluviosidade. Inclusive, aqui no México, nós teremos, olha só, o chamado deserto do Atacama. Deserto do Atacama. Tamanha a falta de pluviosidade provocada pela influência das nossas famigeradas correntes frias. Perfeito? Beleza. E na costa do Atlântico, olha só, ao norte eu vou observar aqui, ó, influenciando sobretudo a região das províncias atlânticas canadenses, a minha corrente do Labrador. Corrente do Labrador. Perfeito? Beleza. No entanto, eu tenho uma corrente importantíssima que também influencia a região, que é uma corrente quente. Olha só, essa corrente quente, ela inclusive dá uma atenuada na temperatura das águas da região. É a minha Gulf Stream, ou a chamada corrente do Golfo. Gulf Stream ou corrente do Golfo. Beleza? Muito bem. Outro destaque importante vai para a presença das correntes que influenciam inclusive o território brasileiro. Legal. Essa corrente aqui, ó, e essa corrente aqui, ela tem uma origem na corrente da região do Golfo da Guiné na África. Ela se divide em duas. Ao norte, beleza? Nós temos a chamada corrente das Guianas. Corrente das Guianas. E ao sul, a própria corrente só nossa, a corrente do Brasil. Brasil. Perfeito? Muito bem. Um outro destaque importante é que nestas regiões aqui, bem mais ao sul, ela não chega a influenciar o território brasileiro, mas é uma corrente fria. Trata-se da corrente fria Falklands ou Malvinas. Falklands ou Malvinas. Perfeito? Que está presente, então, na influência da minha região marítima ao sul. Logo, nós vamos notar que essas correntes marítimas, apesar de serem marítimas, elas influenciam diretamente nos climas do continente. Perfeito? Bom, a partir daí, nós podemos então caracterizar os tipos climáticos existentes na América. E nós vamos começar com o tipo climático lá do meu extremo norte. Tipo climático do meu extremo norte. O que nós vamos encontrar nessa região? A região do Círculo Polar Ártico. Esta região do Círculo Polar Ártico, ela se destaca por ser extremamente fria. Portanto, nesta região eu tenho muito frio. Só que a amplitude térmica ela é elevada. Por que ela é elevada? Porque você observa um inverno bem frio, menos 30, 40 graus Celsius, e entre aspas, verão, né, que não posso dizer que isso é um verão, com aproximadamente, para vocês terem uma ideia, olha só, com aproximadamente 2, 3, 4 graus Celsius, menos 2, menos 3. Agora, e chover? Chove? Não. Por quê? Porque está tudo congelado. Então, nesta região, eu vou observar o tipo climático polar. Portanto, extremo norte, clima polar. Extremo norte, clima polar. Perfeito?
Beleza? Muito bem. Além do clima polar, nós vamos notar que aqui na minha região centro-leste, nós temos o destaque para 3 tipos climáticos. Na verdade, você tem uma variação de tipos climáticos. Essa variação de tipos climáticos está associado aos nossos tipos climáticos temperados. Então nós temos ali na América do Norte a formação de 3 climas temperados. Primeiro, qual que é a grande marca do clima temperado? O clima temperado ele é marcado por 2 estações, um verão e um inverno. No entanto, o frio do temperado ele é mais intenso e o verão ele é mais ameno, beleza? E aí você tem as suas variações. Vamos começar com o temperado lá ao norte. O temperado norte ele se destaca por ter uma influência da latitude, ou seja, ele está mais ao norte. Então nesta região nós temos um clima temperado frio, ou seja, um inverno bem rigoroso e um verão muito brando, com precipitações, sobretudo durante o verão, certo? No entanto, nós temos o nosso temperado que está lá na minha borda oceânica. Nesta região, nós vamos notar um destaque importante para a influência da maritimidade. Então chove um pouco mais. Você pode dizer até mesmo que é um temperado úmido. Portanto, nesta região, nós vamos notar a presença importante de um temperado oceânico. Temperado oceânico. Perfeito? Temperado oceânico. Legal. Em seguida, nós vamos notar também a região que está mais ao interior. Influência da continentalidade. Portanto, nesta região, nós vamos notar a presença de um tipo climático mais seco, menos chuva, mais quente, temperado continental. Temperado continental. Perfeito? Beleza? Ok? Muito bem. Além dessas características, nós vamos notar agora tipos climáticos que podem acontecer tanto no hemisfério norte, como também no hemisfério sul. Vamos lá? Bom, aqui na minha região da costa oeste dos Estados Unidos e do centro do território chileno, em Santiago, nós vamos notar uma influência importantíssima de um clima que se assemelha ao clima da Europa, o sul europeu. Nesta região, nós vamos notar o tipo climático mediterrâneo. Mediterrâneo. Qual a grande marca, qual a característica do clima mediterrâneo? Muito bem, o clima mediterrâneo ele vai se destacar por ter um verão quente, porém seco. O inverno frio, porém úmido. Porém, o inverno ele é ameno, perfeito? E o verão já é um pouquinho mais quente. Combinado? Então eu tenho um verão quente e um inverno ameno. Mas é o contrário nosso aqui, o período de chuvas. Lá chove no inverno. Por outro lado, no verão eu tenho secas. Perfeito? Bom, daqui nós vamos para onde? Nós vamos para aqui, a região do Texas, o norte do Chile. Nós vamos aqui, para a região do norte do Chile, como eu disse, norte do México, perdão. Nós vamos para o interior do Nordeste brasileiro e vamos para o extremo sul da América do Sul. Nesta região, ou melhor, nestas regiões, nós vamos notar uma característica bastante peculiar. Por quê? Eu tenho muito calor e poucas chuvas. Na verdade, aqui na região do norte do México, Texas, na região interiorana
da costa oeste do Pacífico estadunidense e também no Atacama, as chuvas são raras. Portanto, eu tenho um tipo climático árido. Clima árido. Perfeito? Aqui no Brasil, nós vamos notar um tipo climático onde pode chover em algum período do ano. Então, nós vamos notar um tipo climático semi-árido. Semi-árido. Um outro destaque importante é que nós vamos notar esse clima árido aqui na região da Patagônia. Porém, ele não é quente. Você tem a Patagônia fria. Portanto, lá no extremo norte vai se destacar um árido, porém frio. Legal? Muito bem. Nós vamos notar, além disso, a característica climática que você pode observar aqui no centro da América, sul do México e em grande parte do território brasileiro. Nesse tipo climático, nós vamos notar o que chamamos de clima tropical, que é o que acontece predominantemente em nosso país. Ou seja, nós vamos notar que no clima tropical nós temos verões quentes e úmidos, invernos frios e secos. Legal? Bom, uma outra característica importante está presente na região do norte do nosso país. Nesta região, eu tenho chuva durante o ano todo e calor também o ano todo. Esse tipo climático é o que nós chamamos de clima equatorial. Clima equatorial. Perfeito? Clima equatorial. Chuva durante o ano todo e, por outro lado, nós vamos encontrar também um calor enorme. Aqui na região sul do Brasil, grande parte da Argentina, parte do Uruguai, nós vamos notar chuvas bem distribuídas, um inverno mais frio, um verão também chuvoso. Trata-se do clima subtropical. Clima subtropical. Perfeito? Beleza. Nós vamos notar que em toda a nossa extensão do continente americano na costa oeste, você tem as Rochosas, você tem as Sierras Madres, você tem a Cordilheira dos Andes. Tá, Britonho, o que isso tem a ver? Nestas regiões, nós vamos dizer que ocorre o que nós chamamos de clima de montanha, que vai variando conforme a elevação do terreno. Perfeito? Bom, você vai poder notar ainda que em algumas regiões ocorre essa variação devido à sua altitude e devido, é claro, os outros fatores que nós citamos anteriormente. Muito bem, pode aparecer ainda na sua prova, ou depois lá para quem vai prestar já o vestibular, pode aparecer também um gráfico para você analisar o tipo climático de uma determinada região. Esse gráfico é o que nós chamamos de climograma. Climograma, tá? O que o climograma me mostra? Ele me mostra a variação de temperatura em detrimento à pluviosidade. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o climograma mediterrâneo. Eu só tenho que tomar cuidado porque o Mediterrâneo ele acontece tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então eu vou pegar o Mediterrâneo que está localizado ao sul, ou seja, o que está localizado em Santiago, no Chile. Por que eu tenho que tomar esse cuidado? Porque sul e norte, como você já deve saber, nós temos então uma diferenciação em relação às estações do ano. Perfeito? Logo, nós vamos notar o quê? Que aqui no sul, as chuvas ocorrem no inverno. Porém, o inverno é no meio do ano. Então, olha o comportamento da pluviosidade em Santiago, no Chile. Olha a minha temperatura em Santiago, no Chile. Perfeito. Mais um, vamos lá. Vamos pegar o clima tropical, que é o predominante no Brasil. Mais uma vez,
eu vou pegar o tropical ao sul. Como que seria o climograma do tropical ao sul? Olha só, climograma, chuvas de verão, secas no inverno. Chuvas de verão, secas no inverno. Olha só, Mato Grosso do Sul, grande parte de São Paulo. Portanto, clima tropical, localizado mais ao sul. O último para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó. O meu clima equatorial. Chuvas bem distribuídas durante o ano, com pequena amplitude térmica, calor pra caramba. Como é que ocorre o clima equatorial? Olha só, chuvas bem distribuídas durante o ano todo. Olha só, beleza. E a minha temperatura? Elevada, baixa amplitude térmica. Ok, queridos? Beleza? Se liga na lousa aí. Vai lá.